Boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que vai nos assistir através do YouTube. Estamos de volta para mais uma leitura guiada, aula da professora Isabela, desse livro maravilhoso, Ordens da Ajuda. Hoje nós vamos reiniciar na página 37, Empatia Sistêmica. A leitura de hoje está por conta da Inessa. Gostaria de agradecer muito ao Hamilton por ter nos dado essa oportunidade, agradecer à professora Isabela Oliveira, que sempre nos presenteando, e principalmente aos seus pais, seu papai e sua mamãe, pela sua presença. Professora Isabela, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, todos que estão presentes, a quem vai fazer a leitura de hoje. E, como eu disse para vocês, eu peço licença para poder estar com a minha câmera desligada hoje. E vamos em frente com a nossa leitura para a gente poder aproveitar o que tem de melhor desse nosso aprendizado. Muito obrigada a todos. Uma boa noite a todos. Então, página 37, Empatia Sistêmica. Participante. Sou assistente social e trabalho numa comunidade de adolescentes e moças do Círculo Cultural Islâmico, na faixa etária de 14 a 21 anos. Há alguns meses atrás, vivenciei um conflito terrível. Não participei pessoalmente do conflito, mas senti as consequências dele. Um casal de irmãos turcos deu uma sova numa marroquina. Minha colega teve que apartá-los, com a ajuda de vizinhos e de outras adolescentes. Hellinger. Quando a participante quer continuar a falar, não, a questão é, o que deve ser feito? O casal de irmãos turcos deve ser enviado de volta para a Turquia. Participante. Eles precisam deixar imediatamente a comunidade. Hellinger. Não só isso. Eles precisam voltar para a Turquia. Quando a participante hesita, você percebe a diferença? Participante. É claro que existe uma diferença. Hellinger. Exatamente. Dessa forma, eles assumem as consequências totalmente. Participante. Sim. Hellinger. Sem isso, não existe solução. Está bem? Participante. Na verdade, a minha pergunta era outra. Hellinger para o grupo, isso foi longe demais para ela. Agora vai ser colocado o amaciante de roupa. Para a participante, vou deixar assim. Para o grupo, ajudou-a? Não, mas o trabalho não foi em vão, se ajudou algum de vocês. Hellinger olha para a participante por um longo tempo. Hellinger para o grupo. Existe uma circunstância especial em relação aos assistentes sociais e àqueles que têm uma profissão no âmbito social. Estão expostos a um risco especial por causa de sua profissão. Qual é o risco? Eles foram formados para ter uma maneira especial de empatia. A empatia se orienta originalmente segundo modelos de pais e filhos. Podemos ver que é uma empatia em uma mãe e um pai em relação ao seu filho. Isso é empatia. Mas na psicoterapia se espera que o terapeuta mostre exatamente a mesma empatia de um pai ou de uma mãe pelo seu filho. Então, temos novamente a transferência e a contratransferência. Essa empatia tolhe a ação. Existe um outro tipo de empatia, é simpatia sistêmica. Como ajudante, não olho apenas para o cliente, quando ele diz algo ou quer a minha empatia. Eu olho para a sua família. Então, percebo qual é a pessoa que precisa realmente da minha empatia. Muitas vezes, o cliente é o que menos precisa. Ao contrário, frequentemente preciso confrontá-lo com isso, para que ele mesmo mostre empatia por outros, ao invés de esperar que eu tenha empatia por ele. Se esse casal de irmãos for enviado de volta à Turquia, a quem ajudará? A todos os outros da instituição. Os moradores ficarão cautelosos, porque saberão que determinadas ações terão consequências de grande alcance. E com isso será estabelecida uma ordem.
dentro da qual todos se sentirão seguros. Para participante, se continuar na Alemanha, eles não precisam mudar, mas na Turquia, sim. Por isso, a empatia em relação a eles exige que sejam enviados de volta. Nós deixamos que o pai de vocês parta. Participante, trata-se de uma família de Kosovo, que tem 2 meninas, uma de 10 e outra de 13. O pai está preso e foi condenado a 15 anos de prisão. A mãe está procurando descobrir o porquê ele está preso. Existem meias-verdades que vão de estupro, assaltos e até assassinato. A questão é, como é que as filhas podem lidar com essa situação? Elas estão traumatizadas da guerra no Kosovo e vieram então para a Alemanha. Hellinger para o grupo. O que daria força às crianças? Para a participante, elas precisam voltar para Kosovo. Participante, lá existem ameaças de morte. Hellinger, lá existe isso. Se concordarem que lá existe isso, ganham força. Assim, os outros que expressam ameaças de morte ficam mais fracos. Se ficarmos com medo deles, ficam mais fortes. E ficam piores porque nos sujeitamos a eles. Algo mais? A mãe deve dizer para as filhas: nós deixamos que o pai de vocês parta. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, assim elas ficam com toda a força que têm, mas aqui na Alemanha perdem a sua força. Hellinger para o grupo. Volto novamente ao tema da empatia. Agora vocês podem diferenciar entre a empatia que enfraquece e que no final faz com que tudo fique terrível e a empatia que fortalece? Para participante, posso deixar assim? Participante, a mulher se pergunta se deve se separar do marido. Hellinger, ela deve fazer isso. É o certo. Para o grupo, quando alguém precisa carregar as consequências de uma culpa grave, não pode esperar que outros carreguem isso junto com ele. Isso enfraquece e aqui enfraquece a mulher também. Se ele precisa carregar sozinho, recupera a sua grandeza e a sua dignidade. Para a participante, você também dá a ele a sua dignidade. Está bem assim? Participante, sim, está bem. A postura sistêmica. Participante, trabalho como terapeuta numa instituição de ajuda a adolescentes. No atendimento individual com os jovens, tenho uma percepção bem clara, mas, para mim, é difícil dar instruções aos educadores do grupo, que lidam com os jovens diariamente, porque às vezes tenho a sensação de que seria melhor se não fizesse isso. Hellinger, são outros que cuidam dos mesmos jovens? Participante, eles são os educadores, e eu sou a terapeuta. Não encontro a linguagem que pode traduzir a minha percepção de modo que eles possam, então, fazer algo com isso. Hellinger para o grupo. Minha imagem é que ela tem que concordar que os outros são o destino desses jovens. Para participante, se você concordar com isso e então se recolher, o que vai acontecer lá? Eles vão ficar com medo. Enquanto houver conflito, eles perderão os jovens de vista. É assim com todas as lutas pelo poder. Se você não lutar e concordar com o destino desses jovens, com esses educadores, eles ficarão com medo. Assim, talvez possa acontecer algo de bom. Hellinger para o grupo. Em uma instituição na qual uma pessoa está ligada a um grupo, na qual diversos participantes trabalham com diferentes métodos, é necessário a empatia sistêmica. Para a participante, isso quer dizer, você concorda internamente que, em primeiro lugar, cada um deles já realizou muitas coisas boas, e, em segundo lugar, que os métodos que utilizam já provocaram muitas coisas boas também. Eles não precisam mais se defender, se você reconhecer isso. Mas você não deve sugerir nada a eles. Isso é trabalho sistêmico e postura sistêmica.
O não agir na presença de resistência tem um efeito inacreditável, se não desviarmos disso. Está bem? A participante concorda com a cabeça. Compulsão de se lavar. Participante: tem uma cliente que está no fim dos 30. Ela tem uma compulsão forte de se lavar. O pano de fundo sistêmico é Hellinger, não. Quando a participante começa a protestar, não quero saber disso. Participante: eu mesma não sei se é isso o que está por trás do sintoma, mas é importante conhecer a história dela. Hellinger, não. Para o grupo: o que acontecerá se ele me disser isso? A minha liberdade de ação ficará limitada. A minha percepção não mais poderá ficar diretamente naquilo que se mostra. Para o participante: de acordo? Participante: sim. Hellinger: está bem. Então vamos ver o que está acontecendo. Hellinger escolhe apenas uma representante e a posiciona. A representante da cliente começa a se ajoelhar e olha ininterruptamente para o chão. Hellinger escolhe um homem e o deixa deitar-se de costas no chão, no lugar para onde o olhar da cliente se dirige. Hellinger para o grupo: ela olhou para lá. Quando alguém olha para o chão, está olhando para um morto. A cliente se levanta, o morto está muito inquieto. A cliente respira com dificuldade e soluça. Hellinger para o grupo: olhem para as mãos dela. As suas mãos estão totalmente contraídas. O resto do corpo também está contraído. Ela quer se movimentar para frente, tenta fazer isso, mas não consegue. Cerra os punhos, dobra os braços, segura os punhos cerrados e inquietos em frente ao peito. Movimenta ininterruptamente as mãos em frente ao peito. Hellinger coloca uma mulher em frente a ela. Então, a cliente deixa os braços caírem, descontrair-se um pouco, mas continua chorando. Hellinger para o grupo: agora ela começa a relaxar. Queria testar se o seu comportamento estava condicionado sistemicamente ou se era algo pessoal. Depois de um certo tempo, Hellinger vira para a cliente, para longe dos outros. A cliente respira fundo e para de chorar. Hellinger para o participante: posso deixar assim? Participante: tem uma boa sensação, porque a representante irradiou exatamente o que a cliente irradia. Agora tem um efeito descontraído e bem diferente. Mesmo assim, ainda ficam com as minhas perguntas. Hellinger: agora você tem algo a fazer. Está bem claro que houve um assassinato no sistema. Para o participante: está bem? Participante: sim. Hellinger para a representante da cliente: como você se sente aí? Cliente: se olho para frente e não para baixo ou para trás, sinto-me bem. Hellinger: exatamente. Obrigado. Para os representantes: agradeço a vocês todos. Para o participante: a história que você queria me contar não teria mostrado isso. Para o grupo: a constelação traz algo à luz quando se procede de uma maneira bem cuidadosa, não se fazendo mais do que o necessário. O outro tipo de ajuda. Esta é a diferença entre esta é a diferença em relação às constelações familiares tradicionais. Aqui é a alma que conduz. O terapeuta ou ajudante está em harmonia com essa alma e, à medida em que concede a ela todo o espaço, o tempo integral, a alma mostra imediatamente o essencial. É claro que o terapeuta ou ajudante precisa estar em harmonia com o sistema maior, livre de ideias, livre de teorias, livre de intenções, livre de emoções e livre de empatia no sentido usual. Então, algo vem à tona e ele precisa estar em harmonia com o destino desse cliente e com o grande destino que nos tem em suas mãos e com a morte como ela chega, em seu tempo,
Então, o essencial acontece. No fundo, é bem simples, não se precisa fazer muito. Quando nós nos deixamos levar dessa forma, chega no momento certo uma imagem do próximo passo. Por exemplo, vi aqui, de repente, que alguém precisava ainda ser incluído, porque o que estava acontecendo não era nada pessoal. E é o que ficou visível também. Quando alguém se engana, pode-se ver que não era o que parecia ser antes, mas isso não prejudica. Nós podemos experimentar algo também. Então, dá-se o próximo passo. Quando se está em harmonia com algo maior, os movimentos da alma vêm à tona e conduzem a soluções, que residem além da psicoterapia. Muitas vezes, a solução propriamente dita não vem à luz, mas apenas um movimento em direção a ela. E isso já é suficiente. Não se procura, portanto, um fecho. Quando o decisivo vem à tona, isso atua. O trabalho se torna muito mais modesto, muito mais forte, com muito mais respeito pelo cliente e também pelas forças maiores que determinam as nossas vidas e a dos outros, os quais somos chamados a ajudar. Perguntas? Vamos, antes da gente passar para as perguntas, transferência, contra transferência, vamos recolher o que ele falou até agora. A gente estava terminando, né, na aula passada, essa leitura das ordens da ajuda, e agora nós estamos falando sobre a empatia sistêmica e a postura sistêmica. Quando ele vai tratar desse exemplo da empatia sistêmica, quando ele vai falar desse tema, ele traz algo que é muito importante dentro da obra dele, que ele repete uma e outra vez, e em vários livros, que é a questão da importância da terra natal. Então, muitas vezes, quando uma pessoa sai da sua terra natal, o que acontece? Ela está deixando para trás o seu destino. E esse deixar a terra natal, muitas vezes, tem a ver com uma dificuldade num relacionamento com a mãe e também, obviamente, com forças muito maiores que acompanham aquela família. Então, o que ajuda? É fugir, entre aspas, desse destino? Não, o que o Bert Hellinger mostrou, tanto no exemplo da Turquia, como no exemplo de Kosovo, é que o que ajuda é voltar e concordar com aquele destino. E é muito interessante que ele coloca assim, com dureza, né, de uma certa maneira, essa posição dele, e ele fala assim, não vou colocar tipo um amaciante nessa situação. E outra coisa muito importante, né, no que diz respeito a esse exemplo especificamente da Turquia, ele fala algo que é importante para um constelador aprender. Se ajudou algum de vocês, não foi em vão. Então, isso significa que o nosso trabalho não está dirigido apenas àquela pessoa que está sendo atendida por nós, mas ele também se dirige a todos que estão ali dentro do grupo, e nós precisamos perceber dessa maneira. Muitas vezes aquela pessoa que a gente está atendendo pode não estar pronta naquele momento para ver o que está sendo mostrado para ela, esse próximo passo, mas a gente está trabalhando com todo mundo, então se ajudou alguém, não foi em vão. Depois ele traz o exemplo dos assistentes sociais e mostrando o que? A diferença entre esse modelo de empatia tradicional, baseado nesse arquétipo mãe, filho, pais e filhos, que ele, de uma certa maneira, na compreensão dele, tolhe a ação do constelador, do ajudante, e ele mostra de que maneira essa empatia sistêmica, que olha para a família, que olha inclusive para o destino dessa família, para a terra natal, né? E ele mostra o seguinte, muitas vezes esse cliente é quem menos precisa, né? Então ele precisa, e nós precisamos, enquanto consteladores, confrontar o cliente com isso, para ele poder observar quem é que realmente precisa, né? E outra coisa, em um e outro caso, manter-se na Alemanha não vai ajudar a pessoa a fazer a transformação que ela necessita. Então, é um exemplo em grande escala do que vem a ser essa empatia sistêmica, e isso leva também a uma outra compreensão que ele nos traz, que é muito importante para esse trabalho, é a importância de deixar a pessoa com a sua culpa, carregar a sua culpa, e de que maneira isso traz uma maior dignidade, e que de maneira essa empatia que se baseia nesse modelo
pais e filhos, ele enfraquece o cliente. Depois de falar sobre a postura sistêmica, ele vem explicar para nós depois de falar sobre a empatia sistêmica, ele vem falar sobre a postura sistêmica. Lembrando que ainda nesse livro, né, que nós vimos, deixa eu até me lembrar aqui qual é a data, esse livro aqui, a data original dele é de 2003, né? Ainda nesse livro, que é anterior ao Amor do Espírito dentro da Hellinger Ciência, ele ainda usa muito o termo empatia sistêmica, postura sistêmica, ele ainda usa muito o termo sistêmica. Depois isso vai se transformando dentro da obra dele, como a gente viu no Amor do Espírito da Hellinger Ciência, no Olhando para a Alma das Crianças, assim como se vocês olharem para o livro do Bert Hellinger, lá no começo, do Simetria Oculta do Amor, ele ainda vai falar em psicoterapia científica, psicoterapia fenomenológica. Então, a gente não pode fazer uma leitura da obra do Bert Hellinger sem situar o pensamento dele ao longo do tempo, né? Mas ele fala, então, aqui da postura sistêmica e de que maneira essa postura, que é uma postura basicamente de concordância, né? De concordância, no caso, com o destino, com a família, vai levar a que esse constelador possa ser levado, possa ser conduzido a um outro movimento, que ele chama de movimento da alma, onde surge, quando ele está livre, ele diz aqui, livre de ideia, livre de teoria, livre de intenção, livre de emoção, livre dessa empatia no sentido usual a uma determinada imagem. Prestem atenção, uma determinada imagem que vai efetivamente conduzir não só essa pessoa, mas todo o grupo, todo o sistema, toda a família, para uma solução dessa questão, né? Ele mostra também como, por trás de todas as lutas de poder, existe uma não concordância com esse destino. Então, a importância da concordância para a ajuda. E outra coisa muito importante, ele fala de que maneira, né, em outros livros ele nos cita, de que maneira ele aprendeu com Freud a lidar com a resistência, né? E ele, mais uma vez, fala sobre isso. Não agir na presença de resistência. Por que acontece quando um cliente apresenta uma resistência? Se você age contra ele, o que acontece? Ele vai ganhar força e ele vai responder. Então, a importância de poder concentrar a nossa força diante da resistência com a não ação, que é algo bastante difícil e que precisa ser praticado. Depois ele traz um exemplo que é fantástico em relação às nossas teorias, às nossas ideias preconcebidas, porque é como se a gente estudasse tudo isso que a gente estuda, lendo os livros, fazendo toda essa análise, para depois esquecer, né? Então, com relação à compulsão de se lavar, a pessoa fala assim, mas o pano de fundo sistêmico a história da família Ele disse, não quero saber disso, não quero saber da história. Por que ele não quer saber? Por que ele diz, a minha liberdade fica limitada? Porque nós já vimos anteriormente que todas as vezes que alguém fala uma coisa para nós, é como se ao falar algo para nós, isso vai se construir uma imagem. Então, quanto menos nós pudermos ouvir da história, né? O que é muito difícil, às vezes, quando a gente está fazendo um atendimento individual, quando a gente está falando com a pessoa, quer dizer, quanto mais a gente puder se conter, com certeza a nossa liberdade de ação é maior. E ele depois nos mostra, né, a importância também, como nós já falamos, né, nós precisamos desenvolver a observação, a percepção, a compreensão, a intuição, para poder receber, por exemplo, um insight, né, e a compreensão. Mas eu preciso observar o detalhe das mãos, que se associa muito ao assassinato, observar o olhar para o chão, que tem a ver com o olhar para os mortos, né? E outra coisa muito importante, esse olhar para frente, tá? E não para trás. Então, muitas vezes, se vocês observarem o trabalho do Bert Hellinger com pessoas em situações muito difíceis, por exemplo, tem lá uma constelação dentro do YouTube, muito antiga, que está em preto e branco, a ideia de você levar o cliente para fora de uma situação grave e olhar para longe e olhar para outro lugar. Então, essa importância de tanto perceber o valor de olhar para baixo, ou o valor de olhar para a mão, mas também saber conduzir o cliente para além dessas imagens que estão dentro do passado dele, da família dele. Então, ele mostra que a constelação, né, quando se procede dessa maneira,
bem contida, bem contrita, bem cuidadosa, não fazendo mais que o necessário, ela vai fazer com que algo venha à luz, né? Com que se mostre outro, mostra aquilo que é essencial, né? E aquilo essencial que é essencial só se mostra quando a gente está em harmonia com algo maior, e ele mostra que não é necessário fazer muito para que possa o essencial possa conduzir essa pessoa e a família dela a algo que realmente promova o que a gente já sabe que toda constelação faz, que é a união. E muito importante, né? Porque existe ainda muita dúvida em relação se a constelação familiar é psicoterapia, e isso muitas vezes provém, como eu falei já anteriormente para vocês, de uma leitura não histórica, não contextual da obra do Bert Hellinger, mas aqui ele está mostrando para a gente muito claramente que os movimentos da alma que vêm à tona, que são essas novas imagens que vêm, que surgem com esse tipo de procedimento e com essa postura e com essa empatia que ele nos ensina, vai muito além da psicoterapia. Então, ele mostra que esse trabalho é um trabalho modesto, um trabalho forte, um trabalho humilde e um trabalho respeitoso, mas que não, nesse ponto em que ele já está, não se compara mais à psicoterapia. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, podemos prosseguir. Muito obrigada. Perguntas. Agora vou abrir espaço para perguntas. Antes disso, uma observação prévia. Não é para todos que vêm até a mim e tem uma pergunta que permito que a façam. Quando alguém faz uma pergunta, sempre tem o grupo todo em meu campo visual. Ele não pode me fazer uma pergunta apenas por curiosidade pessoal. Verifico se é uma pergunta relevante para todos os outros também, se é egocêntrica ou se contribui para o tema. Dependendo da pergunta, respondo ou não a ela. Algumas pessoas pensam que quando fazem uma pergunta, tem também direito a uma resposta. Comigo, não. Também verifico se a pessoa que está fazendo a pergunta me respeita. Vocês estão agora preparados para as suas perguntas? Transferência e contra-transferência em relação às crianças. Participante. A minha questão é, como é com a transferência e a contra-transferência em relação a crianças? Eu trabalho com crianças. Hellinger, crianças precisam de pais. Se você trabalha com crianças, você representa para ela os pais. Se você tiver esses pais no coração, com respeito, então as crianças vão confiar em você e tomam o que você der a elas. A transferência que elas têm flui através de você para os pais delas. E isso é um trabalho bonito. Participante, sim, eu o faço também com muito prazer. Hellinger, para um participante, antes da próxima pergunta. Preciso de tempo entre as perguntas. Lidar com a violência. Hellinger, após alguns instantes, para esse participante. Ok. Participante. Eu me vejo muito frequentemente sem forças quando sou confrontado com a violência em um sistema. O que posso fazer para suportar melhor e permanecer presente? Hellinger para o grupo. Essa não é uma pergunta que tem a ver com o que aconteceu aqui. É uma pergunta pessoal. Ele espera que eu a responda. Pode dar algum exemplo? Participante. Atualmente, tem uma cliente no início dos 50. Quando tinha 10, foi deixada repentinamente pelo pai. A mãe a desvalorizava. A cliente se casou tarde e teve filhos. Recentemente,
o filho de 19 anos por suicídio bem grave. Hellinger é o suficiente. Como foi que o pai abandonou a família? Participante, ele foi para o Brasil. Parece que ainda teve filhos com uma mulher e faleceu lá. A cliente nunca mais o viu. Algo ainda está faltando. Uma vez fizemos uma constelação cuidadosa, usando cadeiras, e foi uma espécie de trato entre os pais. Hellinger para o grupo: se uma separação for feita levianamente, sem que tenha causado dor, isto é, se os dois apenas pensaram em si, isto é vivenciado no sistema, muitas vezes como um crime digno de morte. Então, algumas vezes uma criança se suicida. Participante, por assim dizer, como compensação, Hellinger: eu não interpreto, é apenas uma observação. Hellinger escolhe representantes para a mãe e para o filho e os posiciona um em frente ao outro. A mãe olha para o chão. Hellinger, depois de um certo tempo, para o grupo, tem mais coisa aí. Hellinger coloca o filho um pouco para trás e deixa uma mulher se deitar de costas em frente à mãe. A mulher morta vira a cabeça para a mãe. Hellinger, para o participante: coloque-se na constelação. Onde é que você se colocaria como terapeuta? Experimente. Vamos experimentar um pouco. O participante se coloca atrás do filho. O terapeuta quer colocar as mãos sobre os ombros do filho. Hellinger interfere e o conduz à vítima. Hellinger: este é o seu lugar, aqui junto à vítima. Depois de um certo tempo, o terapeuta se ajoelha perante a vítima. Hellinger: é o suficiente. Você sente agora a sua força? O participante concorda com a cabeça. Hellinger: ok, foi isso então. Portanto, você fica fraco quando não tem a pessoa certa em seu campo de visão. Se você a tiver em vista, ganha daí toda a força. A criança. Participante: quando você disse antes para uma pessoa que estava perguntando que aquilo que ela estava perguntando era apenas um pretexto, senti que fui pego. Senti isso na minha excitação. Não tinha certeza se não deveria retornar ao meu lugar. Fiquei em dúvida se não deveria retornar ao meu lugar de criança. Hellinger: do que se trata realmente? O participante reflete longamente. Hellinger: feche os olhos. Abandone-se à tristeza. O participante começa a soluçar violentamente e segura o coração. E então fica calmo. Hellinger, após um certo tempo: ok? Participante: não tenho a mínima ideia. Hellinger: você não tem, mas vê-se que algo essencial aconteceu. E algo que cura, se você permiti-lo. Foi uma pequena criança que chorou. Os dois se olham ainda por um certo tempo. Hellinger: ok, tudo de bom para você. O crescimento interno. Hellinger para o grupo: para mim, ficou claro como o crescimento interno se realiza. O crescimento interno se realiza quando se dá espaço para algo novo. Esse algo novo é, na maioria das vezes, algo que se negou antes. Por exemplo, a própria sombra. Ou algo pelo qual se lastima. Por exemplo, uma culpa pessoal. Se olho para aquilo que neguei e digo: sim, agora tomo você em minha alma, então cresço. Não é que agora seja inocente, mas cresço. Os inocentes não conseguem crescer. Continuam sempre do mesmo jeito. Continuam sempre sendo crianças. Não é assim apenas na própria alma, mas também em relação à própria família. Algumas pessoas rejeitam algo de seus pais. Elas dizem: isso não é tão bom. Elas se colocam numa posição superior em relação aos seus pais, como juízes que julgam sobre o bom
e o mal, o certo ou o errado. Contudo, se a criança diz, eu me sinto feliz por ter vocês, ela cresce. As crianças mais desventuradas são aquelas que têm pais perfeitos. Na verdade, elas não conseguem crescer. Isso é um consolo para os pais imperfeitos. Podemos sentir em nossas próprias almas, quando concordamos com tudo da maneira que é, e como isso atua em nós mesmos, nos nossos pais e na nossa família. Também aqueles que menosprezamos, colocamos em nossa alma e crescemos. Isso vai além da nossa própria família. Algumas vezes eu me zango com alguém, e é claro, com razão, quando faço isso, mas então percebo que ficou mais limitado. Então não me resta nada a fazer do que dizer, sim, eu respeito você como uma pessoa de mesmo valor e a sua maneira especial, não apenas boa, mas também importante para mim. Então eu cresço. Esse é, na verdade, o princípio da paz, que reconheçamos o que rejeitamos, sem querer mudá-lo e concordemos que tem o mesmo direito que eu. E vice-versa, que eu me coloque como uma pessoa que tem o mesmo direito que todos os outros. Então chega a paz. Tem um amigo que disse algumas belas frases sobre a igualdade entre os seres humanos. Ele disse, por exemplo, meu Pai Celestial deixa o sol brilhar igualmente sobre os bons e os maus, e deixa a chuva cair igualmente sobre os justos e os injustos. Aí não existem diferenças. Se sinto empatia, posso crescer. No final, posso dizer a qualquer pessoa, seja como ela for, eu reconheço que você é perante algo maior igual a mim. Eu reconheço que todos os são perante algo maior iguais a mim. Isso seria a paz. E essa é a postura que nos possibilita fazer esse trabalho. Por um lado, sem preferências por algo, sem aversão por algo, sem emoção com tudo, com esse amor em um nível maior. A compreensão. Participante. Trata-se de uma paciente casada no final dos 30 anos. 2 filhos, um de 19 e uma de 14 anos. A família vem do Líbano. Ela tem muita enxaqueca e é depressiva. O casamento vai muito mal. Ficou sabendo que há 20 anos atrás seu marido abusou de sua sobrinha de 4 anos. Ela também teve muitos casos. Hellinger, qual é então o problema dela? Participante, ela não consegue tomar uma decisão. Se deve ir ou se deve ficar. Ir para o Líbano e permanecer lá, se deve ficar ou não com o marido. Isso se manifesta através de sintomas corporais. Hellinger, ela precisa voltar para o Líbano. Participante, mas o marido não vai acompanhá-la. Hellinger, então ele fica aqui. Essa é a solução. Participante, sim, já pensei nisso também. Hellinger, pois é. Risadas estrondosas no público. Hellinger para o grupo, exato. Acontece que algumas vezes não temos a coragem de seguir nossas compreensões e agir de acordo com elas, e ainda por cima dizê-las aos outros. Para participante, se você disser isso para a mulher, terá um efeito, mas ela não precisa fazer isso. Você não ficará lá para ver se ela vai fazer isso. Se você disser isso a ela, terá o seu efeito. Isso é o mais que suficiente. Ok. Antes da gente prosseguir, tem muitas coisas aqui importantes, né? Bert Hellinger fala algo muito importante sobre a nossa prática. Prestem atenção. Eu acompanhei o Bert Hellinger numa época que, graças a Deus, ele tinha saúde para trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Ele respondia as nossas perguntas. Esse era o tanto que ele trabalhava enquanto um professor. E ele nos ensina de que maneira nós, como consteladores, precisamos trabalhar com as perguntas.
As perguntas, em primeiro lugar, não só são perguntas, né? Então, ele fala, quando uma pessoa pergunta, eu tenho a todos no meu campo visual. E é sempre essa ideia de ter a todos no campo visual, porque aquilo que a pessoa faz, aquilo que acontece com aquela cliente que está do meu lado, as emoções que ele apresenta, tudo que acontece ali vai refletir nas outras pessoas e elas são como se fosse um termômetro para mim, né? Então, eu tenho todas as pessoas no meu campo visual. Ele fala de uma maneira super interessante, fazer uma pergunta não dá direito a uma resposta, né? Ele não permite que alguém faça uma pergunta por curiosidade, não permite que a pessoa faça uma pergunta de maneira egocêntrica, observa se aquela pergunta é relevante para os demais e se ele, enquanto constelador, está sendo respeitado. Então, aqui tem tipo assim, um guia completo de como trabalhar com as perguntas de um cliente, tá? Depois, é claro que não é completo, é uma brincadeira, mas depois ele com certeza vai nos trazer mais coisas sobre o trabalho com crianças. Então, a compreensão clara de que você, enquanto um ajudante que está lidando com crianças, você vai necessariamente assumir esse lugar do pai ou da mãe. Isso você só pode fazer isso se você realmente tiver os pais dessa criança dentro do coração. Então, uma situação de transferência e contra-transferência que é comum nas relações terapêuticas, nas relações de ajuda, vamos colocar assim, no caso das crianças isso ainda é mais forte. Então, é necessário que você, mais ainda com as crianças, possa ter o pai dessas crianças dentro do coração com todo o respeito, tá? Depois ele fala sobre algo em relação à separação leviana, né? Algo que talvez a maioria de vocês já sabe, mas quando uma separação é leviana, e o que determina se uma separação é leviana? Ele nos traz um critério, né? Quando as duas pessoas pensaram apenas em si. Isso não significa que um casal precisa estar junto toda uma vida, casado toda uma vida, mas que essa separação, para que ela não seja leviana, não pode levar em conta só as duas pessoas. Ela precisa levar em conta todas as outras pessoas, porque senão isso pode ser vivenciado pela família, pelo sistema, como um crime digno de morte. E ele mostra, muitas vezes uma criança se suicida. E o que é mais importante dessa lição, mais do que a gente saber a teoria do que acontece, ele vai falar o seguinte, ele não interpreta o que acontece. Ou seja, ele não julga, ele não interpreta, ele observa. Ele observa, inclusive, uma e outra vez, né? E outra coisa que é muito importante é que, para nós terapeutas, importa que, se eu não consigo ver a pessoa certa que necessita ajuda dentro daquele sistema, eu me enfraqueço. E maravilhoso dentro desse exemplo de como lidar com a violência foi a postura do terapeuta de se ajoelhar diante da vítima. Ou seja, não apenas ver a pessoa certa, mas também a atitude de respeito em relação à pessoa certa, né? Depois ele vai trazer essa ideia da existência de uma criança dentro de nós, que muitas vezes é essa criança que fica tocada com o que acontece dentro de uma constelação, o que acontece com algo em relação à vida, e mostrando como é que é o processo do crescimento interno, como é que esse processo de crescimento interno se realiza. E é esse todo o nosso trabalho. Não adianta querer ajudar uma pessoa a ser consteladora sem passar pelo processo de crescimento interno. E como é que esse processo interno se realiza? Quando eu nego alguma coisa, então, ao invés de eu estar negando alguma coisa, eu vou passar a concordar com aquela coisa, ou com aquela pessoa, com aquela situação, eu vou passar a concordar. Então, para nós, não existe opção. É concordar ou concordar. Então, o que eu estou negando? O que eu estou excluindo? O que eu estou me lastimando? Esses são os indícios, por assim dizer, do nosso processo de crescimento interior. E sair dessa posição de inocência, dessa ideia de que se só uma pessoa que se coloca numa posição madura, de que também é culpada, pode realmente crescer, né? Fazer esse processo de crescimento interior. Então, quem se permanece inocente sempre vai continuar como criança. Outra coisa importante ao processo de crescimento interior é a rejeição de algo dos pais, né? Então, enquanto eu estou rejeitando algo do meu pai,
ou da minha mãe, enquanto eu não estou concordando com tudo da maneira como é, eu ainda tenho processo de crescimento interior para poder fazer. Ou seja, esse processo tem a ver com deixar de negar, com deixar de lastimar, com concordar completamente com o pai como é, sair do processo de inocência. E Bert nos traz o exemplo do seu querido professor. Quem o acompanhou já no final da sua vida, ele sempre foi o grande mestre do Bert Hellinger, sempre foi Jesus. No final da vida dele, isso ainda era mais evidente. E vocês percebem como ele traz a mensagem do Cristo para, no caso de Jesus, as palavras dele, para nos mostrar o significado real do amor do Espírito. De maneira muito simples. O sol brilha para bons e maus, a chuva cai por cima de todo mundo, tá entendendo? Ou seja, essa metáfora, ou essas duas metáforas são lindas para poder explicar o que vem a ser o amor do Espírito. E a nossa ajuda é sem aversão, sem preferência, sem emoção, e tudo sem aversão, sem preferência, sem emoção, que vai nos levar a esse novo nível do amor, né? E a outra coisa é a questão, também que é muito importante. Nós já sabemos dessa correlação que existe entre as diversas dimensões do nosso ser. Sabemos que muitas vezes um sintoma se manifesta, por exemplo, exatamente da mesma maneira como uma pessoa foi excluída dentro do nosso sistema familiar, mas aqui ele traz uma outra leitura, um outro fator importante a ser observado, que esses sintomas que se manifestam no nosso corpo muitas vezes têm a ver com aquelas compreensões que a gente tem, mas não consegue colocar em prática. Ou seja, muitas vezes quando eu não consigo tomar uma decisão, quando eu sei que o caminho é aquele, mas eu não consigo agir, isso também pode se manifestar como um sintoma dentro da minha vida. Então, não é apenas observar, perceber, compreender, intuir, é necessário agir. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, aqui a Renata está fazendo aqui uma pergunta. Professora Isabela, quando o participante diz que fica sem forças quando sou confrontado com a violência em um sistema, me pergunto se quando estamos mobilizados diante das questões do cliente é porque estamos em uma postura errada ou se é porque a questão do cliente encontra reflexo em uma questão pessoal ainda não trabalhada. Como podemos saber a diferença? Bom, em primeiro lugar, volta para a postura correta, né? Porque muitas vezes a gente não tem acesso em relação a tudo que aconteceu no nosso sistema e quem trabalha com constelação familiar, ou quem trabalha com psicoterapia, ou quem trabalha com qualquer profissão que é uma profissão que exige ajuda, sabe que exatamente o que vem para nós é o que nós estamos precisando. Então, é batata, que é alguma coisa que tem a ver comigo. O que prova que nós não somos e não estamos tão separados quanto a matéria e a realidade dos nossos corpos nos iludem ou nos apresentam. Então, em primeiro lugar, volta para a postura correta e já sabe de antemão o que tem a ver com você. A Heloísa, eu não entendi muito bem, precisamos concordar em relação aos filhos, eu não entendi o que você quer dizer. Se você pudesse esclarecer, de repente, colocar até a voz dela, Geraldo, para a gente poder entender o que ela está querendo dizer. Né? Pode abrir o telefone aberto. Ah, tá. Isabel, posso falar? Claro, pode. Sim. Não, que a gente precisa de concordar para a gente ter o nosso crescimento pessoal, a nossa postura diante de tudo e todos, precisa da gente ter uma certa observação diante de tudo, né? Para a gente nos perceber. E nós precisamos, por exemplo, em relação aos nossos pais, nós precisamos de concordar, lógico, como eles são. E em relação dos pais para os filhos,
Olha, não varia nada em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação aos amigos e aos inimigos. E a quem nós não conhecemos e aos clientes. É sempre, e de antemão, é uma concordância que não é necessariamente uma aceitação pura e simples. É uma concordância de poder entender que aquilo tem o direito de existir da maneira como é. Agora, como pais, também nos cabem outras funções, quer dizer, mesmo com essa concordância, eu tenho que colocar limite, eu preciso orientar, mas isso eu tenho que dizer assim, olha, desta maneira como o meu filho é, desta maneira como o meu filho age, também tem o direito de existir. Ou seja, é muito diferente quando eu dou uma orientação do meu filho, partindo do pressuposto que aquilo que ele está fazendo não tem o direito de existir, que é errado, que tem que ser excluído, que tem que ser consertado, que é outra metáfora muito importante, né? Uma constelação não conserta nada. Não é uma coisa mecânica, tá entendendo? O que é que pode promover o crescimento do meu filho? Essa é a questão. Quer dizer assim, esse destino dele, isso que acontece com ele, é igualmente válido ao destino de todas as outras pessoas. Agora, você quer colocar o caso específico? Porque, de um modo geral, eu estou te dando uma resposta. Mas, se você quiser, você pode trazer o caso específico de algo que você não concorde em relação ao seu filho, ou que seja difícil, ou seus filhos, né? Então eu vou colocar a real mesmo. A minha filha mais velha tem 36 anos agora. Ela já foi casada e voltou para casa e depois já saiu de novo, já foi morar sozinha. Nem eu nem meu marido nunca demos um tapa nela, nada. Então a gente sabe os emaranhamentos, né? E de repente, quando ela saiu daqui, eu não sei se ela conheceu uma psicóloga aí que não agiu, não sei. E aí ela muito influenciada até os vídeos que ela estava assistindo da mulher, eu achei assim um pouco exagerado, mas eu vou tudo bem. precisar pedir que você pare para proteger você e a ela. Tá. E a todos nós. O que é que você não concorda? Eu não concordo, por exemplo, que quando eu fui na casa dela, a primeira vez que ela mudou, eu e meu marido trouxemos tantas coisas para ela, assim, todo feliz porque ela mudou para casa nova, e de repente ela não deixou a gente entrar. Eu não entendi nada. Eu não sei se foi influência da psicóloga e não deixou a gente entrar. Pode e a gente... parar. É. A casa é dela. Pois é. Simples assim. Você precisa respeitar. A casa é Não. dela. Ela deixa você entrar quando ela quiser ou quem quiser que ela deixe entrar. Talvez você não tivesse essa postura em relação aos seus pais, mas na casa dela, com 36 anos de idade, ela faz como ela quiser. E aí é como o seguinte, olha o que acontece, muito importante para o nosso aprendizado. O que acontece? Eu não concordo e ainda procuro um culpado. Então, minha filha, esse seu jeito de ser, de que quer preservar a sua própria intimidade do seu jeito, que não precisa ou não quer receber os meus presentes, é igualmente válido ao meu. Eu te respeito, minha filha. Se você parte desse pressuposto, você possa respeitá-la na sua maneira de ser. Eu conheço outras mães que os filhos também não deixam entrar em casa e nem permitem que visitem sem que marquem visita. E vou te dizer mais. Em ordem é, um filho vem até os pais. Não você vai até os filhos. Entende? Mas não tinha porquê, eu não entendi porquê, né? Nossa, se a gente for entender o porquê, e aí eu vou contar a história do porquê, e vou contar a história do mais, porque veja bem,
é mais todas as vezes que uma pessoa que a gente está atendendo, respondendo ou falando, o que quer que seja, chega mais, eu concordo com você, mais destruiu a concordância. O mais sempre destrói o que vem antes. E a outra coisa, o que você falou, é mais... O que você falou, que agora eu me esqueci depois dessa explicação? É mais... Eu fiquei sem saber por quê. Aí eu falei, eu vou contar a história do porquê. Aí tá lá a pessoa com o carro furado. Eu já, não sei se eu já contei essa história com vocês, com o pneu furado. Aí a pessoa tá lá. Puxa vida, mas por que o pneu furou? Foi prego. Foi alguém que furou esse pneu de verdade. Alguém quis fazer mal para mim. Não, o pneu estava velho. A culpa é minha. Eu não fui trocar o pneu. Entendem? Nós não sabemos o porquê verdadeiro. Não nos é dado saber exatamente. Nós estamos inseridos numa dimensão espiritual muito maior. Nós não sabemos o porquê. Então, ajuda eu ficar sentada com o pneu furado e perguntando por quê, por quê, numa situação neurótica, por que o pneu furou, por que o pneu furou, por que o pneu furou, ou o que ajuda eu levantar e trocar o pneu. Então, a minha pergunta para você, o que ajuda? A que você possa preservar o essencial ou ter o essencial em relação à sua filha. É. É o que eu procuro fazer, né? O quê? Preservar o essencial. E como se preserva o essencial nesse caso? Concordando. Respeitando, que o jeito dela é igualmente válido ao seu. E eu vou te mostrar um pouquinho a mais, se você me permitir. Uhum. É como se você precisasse confiar que ela te ama mesmo assim. Confiar. O amor que um filho tem por um pai e por uma mãe é incondicional. Então, confia que ela te ama mesmo assim. Mesmo desse jeito. E olhar se existe alguma carência da sua parte que precisa ser, como é que eu posso dizer, suprida, que na verdade é como se fosse assim, você está querendo que ela te receba por uma carência sua. Mas, na verdade, observe se essa carência ainda não está precisando ser suprida em outro lugar, com o papai e com a mamãe. Porque o pai e a mãe, quer dizer, nós, enquanto pais e com a mamãe, não podemos colocar essa nossa carência em relação aos nossos filhos. Olha como foi a parábola do filho, o filho pródigo. Imagina para um pai o filho ter que andar pelo mundo. Um filho que era filho de um rei, andar pelo mundo em condições subhumanas e ele ter que esperar com a firmeza que um pai tem, que ele possa voltar para casa. Eu sei que é muito, muito duro. Mas você é adulta, é forte, é grande, está estudando. Mas é porque na semana que ela saiu, que aconteceu isso, eu vi elas assistindo, até mandaram para mim um vídeo dessa psicóloga aí, que ela
Bota sua mãe no lugar. Eu já botei minha mãe no lugar. Todo mundo tem que botar seus pais no lugar, que não sei o quê. Para. A culpa não é da psicóloga, mesmo que pareça ser da psicóloga. Precisou de passar na vida dela para poder ver alguma coisa. Eu sei. Hoje é uma psicóloga, amanhã é uma amiga, depois de amanhã é outro terapeuta. Nós não sabemos o porquê. Porque o que acontece quando você fala a psicóloga? Se eu matar a psicóloga, que em última instância é isso, se eu assassinar ou se eu souber quem é o culpado, está resolvido o problema. Mas é assim que o problema vai se resolver? Não. Eu não tenho o poder de mudar ninguém nem nada que está fora de mim. Eu só tenho o poder de mudar aquilo que eu tenho dentro de mim. E o que pode realmente fazer com que a sua filha olhe para você com mais carinho e com mais amor. Não, ela vem depois aqui, vem, diz que me ama, não sei o que a gente passa, fim de semana junto, mas aquilo ficou em mim engasgado. Por mais que eu estude, por mais que eu já li tudo, eu não sei. Foi duro para mim, é muita dor. Então, eu vou voltar no mesmo lugar. É como se essa carência, essa necessidade que a sua filha te reconhecesse, te amasse, te recebesse, estivesse sendo transferida de uma outra carência, de um outro lugar. Ela te ama. Todo filho ama o pai e ama a mãe. Ela não pode não querer que você vá na casa dela e nem te dê nenhum presente? Ela não pode? Ou pode? Pode. Pronto. Ela pode. Já é uma vantagem. Porque esse jeito dela tem o mesmo direito de existir do seu. Ok. Eu te falei o essencial e agradeço muito a sua pergunta, porque ela nos fez crescer a todos. Gratidão. Vamos em frente, então, mais um pouquinho de leitura. Sobre as terapias breves. Hellinger para o grupo. Estou demonstrando terapia breves aqui. Nas terapias breves, trata-se de acertar o ponto decisivo e mudar algo aí. O resto anda por si só. Anda e anda e anda e anda por si só. O medo. Participante. Em nossa instituição para adolescentes, vive um rapaz de 17 anos. A mãe nasceu na Terra Nova. Hellinger interrompe. Qual é o seu problema? Participante. O seu problema é que não consegue lidar com relacionamentos. Isto é, ele não consegue ir trabalhar, apesar de ter terminado a escola secundária. Ele interrompe o relacionamento e também o trabalho depois de um curto tempo. Apesar de podermos perceber, Hellinger interrompe. Não quero saber dos detalhes. O que há com o pai dele? Participante. Seu pai é turco, desconhecido para ele. A mãe é meio indígena e Hellinger interrompe. Isso já é o suficiente para mim. Onde ele vai trabalhar? Participante. No momento, ele trabalha. Hellinger interrompe. Onde ele vai trabalhar? Participante. Não sei. Hellinger, na Turquia. Participante. Eu já pensei nisso também. Hellinger para o grupo. Na maioria das vezes, o terapeuta chega tarde demais. Risadas no grupo. Participante. Muitas vezes, nós mesmos não queremos acreditar nisso. Hellinger. Na verdade, é isso. Tem-se a compreensão e não se tem a coragem de dizê-la, porque se tem medo daquilo que os outros vão falar. Quando se tem esse medo, tornamo-nos uma criança.
E é claro que ficamos incapazes de agir. Participante concorda com a cabeça. Hellinger, existe uma linda canção. Que bênção ser ainda uma criança. Algo mais? Participante. Não, está bom. O lugar do ajudante. Participante. Trata-se de um garoto de 13 anos. Ele não consegue ficar em nenhuma escola e tampouco com sua mãe. Ele ainda não sabe ler nem escrever. E Hellinger interrompe. Não. Participante, a questão é, onde ele pode ficar? Hellinger, sim. Onde ele pode ficar? Para o grupo, está claro onde ele pode ficar. Com a pessoa que ela não mencionou, naturalmente. Participante, o pai está morto. Hellinger para o grupo, o que ela faz agora? Ela fez uma objeção, colocando-se contra a solução. Participante, eu não entendo a solução. Hellinger, não. E você não pode trabalhar com o garoto. Você não deve também. Participante, eu trabalho. Hellinger, interrompe, não. Para o grupo, vocês viram que ela sorriu antes? Bem breve. Acontecendo uma outra coisa aí, uma transferência, que não é boa para o garoto. Hellinger, na verdade, também não trabalho com o garoto. Hellinger para o grupo, essa foi a segunda objeção. O garoto tem um lugar no coração dela? Participante, sim. Hellinger, não. Para o grupo, já podemos ver isso quando ela quis descrever tudo o que ele não faz e não sabe fazer. Se ele tem um lugar em meu coração, procuro por aquilo que posso fazer. Então, estou de imediato numa posição totalmente diferente. Ela fez objeções todas as vezes que tentei encontrar caminhos para uma solução. Portanto, através de suas ideias, ela mantém o garoto em seu problema. Participante, não acredito nisso. Hellinger para o grupo, vou fazer uma experiência. Hellinger escolhe um representante para o garoto e deixa que a participante se posicione em frente a ele. Após um certo tempo, o representante do garoto se curva de tal forma para trás que fica ameaçado de cair. Então, ele se afasta para trás o mais que pode. Hellinger, ele faz isso com razão. Ok, era isso que eu queria mostrar. Agora eu vou fazer mais um experimento. Hellinger chama o mesmo representante do garoto, escolhe uma representante para a terapeuta e um representante para o pai do garoto. Ele coloca o pai em frente ao garoto e a terapeuta atrás do pai. O filho vai em direção ao pai. Este estende os braços, os dois se abraçam intimamente. Hellinger coloca então a terapeuta à vista. Hellinger para a representante da terapeuta. Como você se sente aqui? Terapeuta comovida, me toca muito. Hellinger para os representantes. Ok, foi isso. Para o grupo, nós podemos ver o efeito que tem quando o ajudante se alia à pessoa excluída e lhe dá a precedência. É claro, não se coloca no meio. O pior lugar de um ajudante é ao lado do cliente. Isso causa medo nos clientes e faz o ajudante ficar impotente. Para o participante, ok. Participante, sim. Ok. Nós já estamos chegando no final da nossa aula e tivemos várias respostas, inclusive importantes aqui, né, para a Luísa, né? Muito incrível aqui o que ele falou, parece até que foi muito sincrônico com relação à questão da objeção. Então, terapia breve tem a ver com acertar o ponto decisivo e o resto sai por si só, né? Então, aí ele faz essa brincadeira. Na maioria das vezes o terapeuta chega tarde demais porque as situações já se desenrolaram de tal maneira que já não, esse ponto decisivo nem sempre pode trazer algo que realmente transforme aquilo que está acontecendo ali. Mas mesmo assim é algo muito importante e tem a ver com a e aí eu me lembro do Fritz Perls, que foi quem
desenvolveu a Gestalt, né? E que tem muito a ver com o que o trabalho do Bert Hellinger, ele diz assim, eu tenho olhos e não tenho medo. Então, eu preciso enxergar, eu preciso ver, ter a compreensão daquilo que está acontecendo e não ter medo de dizer para o cliente, né? E olha que interessante, porque ele fala o seguinte, que o medo deixa a pessoa numa posição infantil. Aí depois ele coloca assim, aquela canção, que parece até que nos engana, ele fala assim, que bênção ser uma criança. Bom, é uma benção uma criança quando a gente é uma criança. Agora, quando a gente é um adulto, se a gente se coloca numa posição de criança, entende? Se eu estou precisando da admiração do outro, se eu estou precisando do amor do outro, e olha bem, e se ainda preciso isso do meu filho, é pesado para o meu filho, ou pesado para minha filha, porque assim, ele é o que não tem nada para poder me oferecer nesse sentido, ele tem que ser feliz, seguir a vida dele adiante. Se eu preciso, ainda como criança de alguma coisa, eu preciso ir lá nos meus pais, né? E a outra coisa muito importante é sobre o lugar do ajudante. Isso aí, olha, por favor, pode colocar asterisco, pode marcar, porque o que é importante para um ajudante? A pessoa vem e fala, e fala, e fala, e fala. Quem é a pessoa não mencionada? Não adianta você se focar no que a pessoa está dizendo para você o que ela já sabe do problema, que ela já foi lá neuroticamente, como eu falei, ficou lá dando voltas e dando voltas e dando voltas. Quem é a pessoa não mencionada? É o pai? Quem é a pessoa não mencionada? É, sei lá, o ex-marido? Ou quem é a pessoa não mencionada? Então, a importância do ajudante perceber quem é essa pessoa que não foi mencionada, quem é essa pessoa que foi excluída, né? Porque se ele fica do lado do cliente, presta atenção, se eu fico do lado do discurso que o cliente me traz, eu vou me colocar contra a solução. Porque aquilo que o cliente está me trazendo não tem a solução. Ele não consegue ver. Se ele conseguisse ver, ele não estava vindo até mim. Entende? E quando a pessoa não respeita esse excluído, essa pessoa não mencionada, quando ela traz as suas ideias, os seus pré-julgamentos sobre o seu cliente ou sobre a situação que está sendo vivida da família, ele não pode ajudar. E Bert Hellinger é tão perceptivo, você viu, a pessoa abriu um leve sorriso e ele percebeu através daquele leve sorriso que ela colocava uma objeção. Né? Então, através das nossas ideias, das nossas hipóteses sobre aquilo que acontece com o cliente ou com a família do cliente, na verdade, nós estamos nos colocando contra ou dificultando a solução do problema, tá? Aí eu quero realmente que, por favor, eu marquei, vou copiar quase que integralmente isso, que nós podemos ver o efeito que tem um ajudante que se alia à pessoa excluída e lhe dá a precedência. Lhe dá a precedência. Eu olho para essa pessoa excluída e dou a ela a precedência e não me coloco no meio, como uma pessoa que vai resolver uma coisa entre duas outras, entendeu? E outra coisa, o pior lugar para um ajudante é ao lado do cliente. Não é ao lado fisicamente do cliente, mas é quando eu compro esse discurso dele. Estão entendendo? Então, isso causa medo para os clientes, porque reforça aquela ideia que o cliente trouxe. Não, o problema é esse. Ainda vem muitas vezes para nós, quem já sabe um pouquinho de constelação, ainda quer trazer a solução. Entendeu? E faz com que você, quando você compra o discurso do seu cliente, você fique impotente. Porque você também não pode enxergar nada além do que ele traz. Portanto, não pode ajudar. Ok? Agradeço muito a vocês pela aula de hoje, pela oportunidade de estar aqui acompanhando, fazendo essa leitura. Eu sempre aprendo muito e é um prazer poder estar aqui toda segunda-feira. Até semana que vem, então. Mais alguma palavra, Geraldo? Não, somente agradecer a todos, manter esse campo maravilhoso e até a próxima semana. Muito obrigado, professora Isabela, muito obrigado a todos vocês e a todos os pais de todos. Boa noite. Tá joia. Tchau. Até semana que vem. Tchau, obrigado.